galera! Oi! Pessoal, chegando no assunto massa de genética, que é herança sexual, tá? Aí, no caso da sequência aí, vai ser o último assunto de genética, beleza? Bom, herança e sexo é o seguinte, existe no nosso cariótipo, lembra que é cariótipo? É a quantidade de cromossomos que a gente tem. Então, nós somos 2N igual a 46. Bom, o que quer dizer isso? Que a gente tem 23 pares de cromossomos. Lembram? 23 do pai, 23 da mãe, né? Que aí ocorre a fusão lá na hora da fecundação, e a gente vai ter 46 cromossomos, 23 pares. 22 autossômicos, quer dizer que formam o corpo, tá? E quer dizer que tanto o homem quanto a mulher compartilham esses cromossomos igualmente. Mas um desses pares é chamado par sexual. Então, quando a gente fala da herança sexual, ou herança, né, e sexo, são genes que não são autossômicos, ou seja, os genes que estão nesses cromossomos sexuais, beleza? Vamos lá. Então, XX significa o sexo feminino, né? A mulher vai ter 2 cromossomos X, e o homem ele vai ter um X e um Y. Então, na verdade, o que é que diferencia o homem da mulher? Um cromossomo. E qual é esse cromossomo? O Y. Então, o Y ele é exclusivo do homem, beleza? Então, é só você lembrar, ó, Edmilson, Romilson, Fulanilson, rima com Y, né? Já no caso XX, ó, 2X, Xuxa. Esse não esquece nunca mais essa história, tá? Vamos lá. Então, o sexo masculino é o XY e XX é o sexo o quê? Feminino. Vamos lá. Esses cromossomos, olha como é que funcionam. O X ele é um cromossomo grandão, tá? Já o Y é um cromossomo pequeno. Bom, a galera diz o seguinte, que se a gente quebra um X, olha aí galera, ó, se a gente quebrar um X, ele vira um Y. Bom, e talvez tenha sido isso que aconteceu durante o processo evolutivo. Olha aí que interessante. Aí o cromossomo Y e o X, ele tem uma região homóloga. Então significa que essa parte está de preto, que eu pintei aqui de preto, ó, significa que ela é igual, tá? Então essa parte aqui do X e do Y são iguais, ou seja, existe correspondência alélica. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui vai ter Azão, aqui vai ter Azinho, aqui vai ter Bzão, aqui vai ter Bzinho. Então vai existir genes alelos, são partes homólogas, tá? Partes afins. E o que diferencia o Y é só essa partezinha aí, que vocês estão vendo pintado de vermelho. Então é isso que vai fazer com que o homem tenha características exclusivas só de quem? Do sexo masculino. E quais são as características? O pênis e o testículo. Então, pênis e testículo é determinado por um gene chamado de gene SRY. Esse gene chamado SRY é o gene, galera, que faz a diferenciação sexual. Então, o que seria essa diferenciação sexual? É algo bem interessante, olha aí, fantástico para a gente poder aprender hoje. Bom, significa que durante o 3º e 4º mês de desenvolvimento ainda dentro do útero, o sexo, tá? Tanto do homem quanto da mulher, ele é o mesmo. Ou seja, do menino, da menina, o feto, tá? Ele tem um sexo indiferenciado, que é mais tendencioso lá para o sexo feminino. Então teria ali algo parecido com a vagina, certo? Algo parecido com o clitóris, e que quando ocorre, né, finalzinho lá do 4º mês, que seria a ativação desse gene, tá? Aí esse gene, quando ativado, o que ele vai fazer? A formação do pênis e a formação do testículo. Ou seja, na verdade, não a diferenciação do testículo, mas fazer com que ele saia de dentro do corpo. Tá? Ele vai ficar na posição exata onde fica o ovário na mulher, e ele vai descer, e aí a pelezinha que estava lá formando algo, né, parecido com a vagina, que vai crescer, se fundir, e nessa fusão formar o saco escrotal, onde o testículo vai cair, certo? E vai ficar lá dentro. Tranquilos? Então isso que a gente falou foi o que? A diferenciação sexual, que é um gene chamado de gene SRY. É o gene que está aqui no cromossomo Y. Vamos lá, volta para a genética. Na genética, como é que funciona? Existem 2 tipos de herança em relação ao sexo. Quando o gene está no cromossomo X, a gente chama essa herança de herança ligada ao sexo. Quando o gene está nessa parte do Y, a vermelhinha, a
a gente chama de herança restrita ao sexo. Então, vamos lá? Existem dois tipos de heranças sexuais, a herança ligada e a herança restrita ao sexo. Vamos nessa. A herança ligada ao sexo, o gene está no cromossomo X. Um exemplo disso é o daltonismo. O daltonismo é um problema da distinção das cores. O mais comum do daltonismo é o problema da distinção da cor verde e vermelha. Tá? Da cor verde e vermelha acaba sendo meio que cinza para quem é daltônico. Perfeito? Vamos lá, vamos tentar entender como é que ocorre a transmissão dessa característica genética dos pais para os filhos. Vamos ver. Galera, é o seguinte, a mulher tem 2x, o homem só tem um x. Então, vamos lá, para qual sexo vai ocorrer a maior incidência de daltonismo? No sexo masculino ou no sexo feminino? E aí, se o gene está no cromossomo X, vá pensando aí, vamos lá? Logicamente, isso vai ocorrer mais onde, gente? No menino, no sexo masculino. Por quê? Porque só tem um X, certo? Então, por ter só um X, a gente vai ter mais chance de ter o X com um problema, tá certo? Vamos lá, vamos tentar entender isso. Reparem, ó. XDzão, XDzão, significa o que aqui? Que é como se a gente estivesse olhando desão, desão. Vai ser normal. Lembrando que essas características aqui, elas são recessivas, tá bom? Então, nesse caso, ó, aqui a gente tem uma mulher, que ela é normal. Aqui a gente tem a mulher portadora do gene, mas ela tem um desão. Se ela tem um desão, significa que ela também vai ser uma mulher o quê? Normal. Mas, no entanto, portadora do gene, certo? Vamos lá. XDzinho, XDzinho, uma mulher daltônica. Então, a mulher, para ser daltônica, ela tem que ter os 2x com problemas, tá certo? Vamos lá. Já o homem, olha aí, gente, ó, XDzão Y, significa que vai ser um homem normal. E aqui a gente vai ter que o XDzinho, que vai ser um homem daltônico. Então, quer dizer que a chance de ter, né, o daltonismo, ele vai ser muito maior onde? No homem do que na mulher, tá certo? Bom, vamos lá. Pô, professor, não entendi muito bem não. Então vamos lá, vamos ver. Vamos fazer uma questão para a gente poder perceber por que isso ocorre mais no homem. Vamos lá. Uma mulher daltônica, ela casou com um homem normal. Qual seria a chance de gerar um filho daltônico? Bom, se fosse uma herança, digamos, autossômica, a gente teria problemas em resolver essa questão, né? Porque a gente teria que saber a origem desse homem. Mas, olha aí, o que é interessante é isso. Se ele é normal, significa que ele é XDzão. Tá? O outro cromossomo dele é o Y. E aqui é o XDzinho, seria se ele fosse daltônico. Mas a questão fala de quê aqui? Uma mulher daltônica casa com um homem normal. Então, vamos lá? Faz o que, gente, para resolver a questão? Olha aí, você pode fazer o genograma ou usar a cabeça também. Vamos lá. Vamos ver aqui a questão. X, Dzão, Y é o homem normal. X, Dzinho, Dzinho é a mulher daltônica. Vamos ver. XDzão com XDzinho. Olha o que aconteceu. Menina que vai ser normal, não é isso? XDzão com XDzinho, normal também, não é isso? Então, se for filha, a chance de ser daltônica é 0. Porque ela está herdando o que aqui do pai? O XDzão do pai. Já os filhos, eles têm que herdar o X da mãe. Então, esse X da mãe tem problemas, né? Todos os X têm problemas. Então, significa o quê? Que todos os meninos herdarão o XDzinho da mãe, todos eles serão o quê? Daltônicos. Então, qual a chance de ter um filho daltônico nesse casamento? 100%. Tá certo? Então, é isso que seria aí uma questão envolvendo a herança ligada ao sexo. Tá bom? Então, se a mulher daltônica, ó, casa com homem normal, 100% de chance. Você não precisa também fazer o cruzamento não, tá? Você pode só pensar, peraí, se a mulher é daltônica, todo X que ela tem problemas. Então, se tiver lá filho masculino, né, meninos, todos eles serão daltônicos. E as meninas, casando com homem normal, herdarão
o XDzão do papai, tá certo? Vamos lá. Um outro exemplo aqui que a gente pode ver também é o seguinte, ó, que geralmente cai bastante nas questões, é se a gente casar uma mulher normal, mas ela é portadora do gene, digamos, a filha desse cara aqui, ó. Então, se essa menina aqui, ela casa com um homem normal, qual a chance de ter um filho daltônico? Vamos lá? É mais ou menos isso que cai bastante nas questões. Bom, vou apagar com a mão aqui mesmo, tá? Para a gente adiantar esse negócio. Bem, vamos ver. Reparem. Como é que funciona essa história? XDzão. XDzinho versus XDzão Y. Então, foi a questão que eu pensei aqui, não é isso? Então, como é que está essa história? Mulher normal, portadora do gene, casa com homem normal. O que é que eu tenho que fazer? Fazer o joguinho aqui da velha, ou simplesmente pensar, tá certo? Vamos fazer o joguinho da velha primeiro. O que é que a gente vai ter aqui? XDzão pro Y, né, pro homem, e a mulher XDzão, XDzinho, tá certo? Armou, vamos ver o que é que vai dar. XDzão, XDzão, significa o que aqui? Menina normal. XDzão, XDzinho, menina normal. Então, em relação ao sexo, a filha é 0. Mas, olha aí, XDzão, Y, o que é que a gente vai ter? Menino normal. Mas olha que interessante, XDzinho, Y. Então, significa o quê? Que 50% de chance de você gerar, tá, um filho daltônico. Porque 50% vai ser normal e 50% vai ser o quê aqui? Daltônico. Perfeito? Bom, o professor, então, quer dizer que nesse caso basta pensar em relação à mulher, né? Que se for filho, metade de chance, tá vendo? Metade de ser esse X normal, ou metade para ser esse XDzinho, tá? Para gerar esse filho com o daltonismo. Perfeito? Aí agora a gente vai ver a herança restrita ao sexo. Tá? Quando o gene está no cromossomo Y, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Um exemplo de herança restrita ao sexo é a hipertricose auricular. A hipertricose auricular quer dizer que você tem muito pelo na orelha, tá? Um excesso de pelo na orelha. Então, vamos lá ver como é que isso funciona. Olha só, o homem com a hipertricose, tá certo? Ele casa com uma mulher normal. O que acontece? Ele tem 6 filhos, ó, 6 filhos no total. 3 meninos e 3 meninas, certo? Então, 6 crianças, né? Sendo que 3 meninos, 3 meninas. Repare que as meninas são normais, claro, né? Porque ela não tem o que, gente? Y. Lembra que a herança restrita ao sexo? O gene está no cromossomo Y. Então, se o gene está no Y, significa que só os homens vão ter. Então, nesse caso, galera, ó, homens vão nascer com um problema e as meninas não. Então, aí eu tenho 2 perguntas que podem acontecer no aerograma aqui, tá certo? Então, não existe cruzamento para fazer aqui. Aqui é só interpretação. Vamos lá. Uma menina normal, filha desse cara aqui, casou com um homem normal. Aí está esperando um menino. Qual a chance desse menino ter essa hipertricose? E aí, galera, pensa rápido. Qual vai ser a chance? Acertou quem falou? 0. Exatamente, 0% de chance. Porque se esse cara é normal, o X que ele tem aqui, certo? O Y que ele tem, não vai ter problemas. Mas o de cá, o Y tem problemas. Aí já sabe que aqui é menino. Qual a chance de, casando com essa mulher normal, ter um filho com problemas da hipertricose? 100%. Tá certo? Então, por que 100%? Porque está no cromossomo Y. Então, esse Y dele aqui, ele está com problemas que vai passar isso para o filho dele, que se ele casar com a menina, vai ter 200 filhos, né? E se for menino, todos eles terão a característica. Se for menina, não vai ter, tá certo? Então, é isso que é herança restrita ao sexo. Então, a gente só percebe essa herança restrita ao sexo através de quê? Da análise de um heredograma. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, alguns detalhezinhos para a gente poder amarrar esse assunto direitinho. Existe
heranças ligadas ao sexo que são dominantes e heranças ligadas ao sexo que são recessivas. No heredograma, como é que a gente poderia analisar esse padrão de herança? Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Olha só, repare, ó, o homem normal casa com a mulher doente. O que aconteceu? Se tiver 6 filhos aqui, ó, todos meninos nascerão doentes, não é isso? E todas as meninas nascerão normais. Então essa é a dica para você entender no heredograma a herança ligada ao sexo recessiva. Mas aí existe herança ligada ao sexo que é dominante. E aí olha o que vai acontecer, olha que interessante. O homem doente casa com a mulher normal. Aí digamos, tem essa mesma ninhada de filhos aí, ó, 6. Aí repare que todos os homens vão nascer normais, mas todas as meninas nascem doentes. Então, se as meninas nascem doentes, é porque elas estão herdando o que do pai? O X do pai. Para ela herdar esse X do pai tem que ser o quê? Dominante. Então, esse é o segredo, ó. Aqui, nesse caso, a mãe está sendo recessiva, tá certo? E esse pai está sendo dominante, X razão, ó, Y. Então, X razão Y, olha aí, passa o que isso aqui? A mãe passa esse X normal para os filhos, tá certo? Mas ele vai passar esse X dominante para quem? Para todas as filhas, e assim essas filhas serão com problemas, né, da doença que está aqui em questão. Beleza? Bom, outra coisa também importante são os outros tipos de herança ligados ao sexo. Aí eu só dei o exemplo do daltonismo, mas tem outras doenças, tá? Vamos lá, um super exemplo aí é hemofilia. O que é hemofilia? A hemofilia é a incapacidade de coagular o sangue. Então, quem tem esse problema genético não produz uma coisa chamada fator plaquetário, tá? E aí não consegue, então, fazer uma hemorragia parar. E aí, se não consegue parar essa hemorragia, significa que a pessoa pode morrer num acidente, né? Caso tenha um corte profundo, né? E aí, porque ali não vai ocorrer a coagulação. E as pessoas que têm essa doença, né, quase sempre têm que receber transfusão de sangue normal, com plaquetas normais, para poder ocorrer o estancamento de hemorragia. Vamos lá. Outra doença que segue esse padrão de herança ligada ao sexo recessiva são as escleroses, tá? Esclerose lateral amniotrófica. A esclerose lateral amniotrófica é a perda da baía de mielina dos neurônios da medula. Da medula, né? Dela ali vai sair nervos raquidianos, ou nervos medulares. Então, esses nervos, eles são grandões e tem uma coisa chamada bainha de mielina. E aí, quer dizer que são neurônios que têm a bainha de mielina que vão acelerar o processo de condução do impulso nervoso. Então, na esclerose, a pessoa perde a bainha de mielina e aí vai perder essa velocidade. Perdendo essa velocidade, a pessoa vai perder também o movimento, tá? Na lateral, a pessoa vai perder todo de um lado do corpo. Então, um lado do corpo ele vai ter problemas em relação a movimentos, sensações, certo? Isso é o que? A esclerose lateral. E a esclerose múltipla vai ocorrer os dois lados do corpo, essa perda da baía mielina, tá certo? Bom, outra doença também chama-se ALD. O que é ALD? Adrenoleucodistrofia. É uma herança ligada ao sexo também, recessiva, tá? Que ocorre nos nervos cranianos, esse problema. Então, nervos cranianos são os nervos que estão no cérebro, tá? Que saem do cérebro. Esses nervos controlam a visão, a audição, paladar, movimento de língua. E aí, quer dizer, que vai ocorrendo todos esses problemas que eu falei, só que em relação a esses nervos do cérebro, tudo bem? Bom, então, dessa forma aí a gente conclui aí esse assunto fantástico, que são, né, as heranças sexuais, que é a herança restrita, que está no cromossomo Y, e a herança ligada ao sexo, que é aquela que está no cromossomo X. Só que se liguem na dica, né? Então, existe ligado ao sexo, que é dominante, que o pai vai passar isso para as filhas, e na herança ligada ao sexo recessiva, que a mãe passa isso para quem? Para os seus filhos. Valeu, galera! Oi! Show de bola!